Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos unidos, conectados pela palavra de Deus, para juntos sermos fortalecidos por meio do seu Espírito, que inspira a palavra de Deus e alimento para o nosso corpo espiritual, para a nossa alma. E eu quero, nesta noite, partilhar a palavra de Deus com os irmãos, expressar algumas coisas que têm ganhado espaço em meu coração nas últimas semanas, alguns assuntos que têm saltado diante de mim, na leitura da Bíblia, numa oração, numa reflexão. Estas coisas têm falado mais alto dentro de mim. Eu confesso que este assunto de hoje, para mim, é um assunto que está em processo embrionário. Eu não tenho a revelação plena, desses pontos que eu vou compartilhar com os irmãos aqui, mas eu acredito que juntos, como família de Deus, como corpo de Cristo, nós podemos crescer juntos e podemos ganhar uma nova dimensão nesses assuntos. Deus pode acrescentar coisas novas em nossos corações, ok? Eu quero falar sobre o batismo no Espírito Santo, que é o primeiro ponto. O segundo ponto vai desdobrar no evangelismo universal. O terceiro ponto é a plenitude da igreja gentílica. O quarto ponto é a restauração da nação de Israel. E o quinto ponto, a implantação do reino milenar de Yeshua. O primeiro ponto, então, o batismo no Espírito Santo. E quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, nós nos lembramos do livro de Atos. O livro de Atos, ele revela de forma maravilhosa como o Espírito Santo ele agiu na vida dos apóstolos. Como o Espírito Santo não só agiu na vida dos apóstolos, como agiu por intermédio dos apóstolos. Então, eu costumo dizer que Atos dos Apóstolos são atos por intermédio do Espírito Santo. Toda obra, todo movimento que nós lemos no livro de Atos, movimento de cura, de libertação, movimento de restauração, de milagres, movimento de salvação, de escolhas, a instituição dos diáconos. Logo à frente ali, no livro de Efésios, no capítulo 4, verso 11, nós temos ali o nascimento, o surgimento dos 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, todo este movimento da igreja primitiva foi um movimento 100% do Espírito Santo. Eu penso que todo aquele que é nascido de novo, que passou pelas águas do batismo, ele precisa ter esta experiência com o Espírito Santo. Ele precisa receber o batismo no Espírito Santo. Ou receber antes de passar pelas águas, não é uma regra. Há pessoas que são batizadas no Espírito Santo após o batismo das águas, e há pessoas que são batizadas antes do batismo nas águas. Não é uma regra, mas o fato é, ele precisa dessa experiência com o Espírito Santo. Ele precisa receber o batismo no Espírito Santo. E no livro de Atos, no capítulo 2, nós temos lá a descida do Espírito Santo. E o verso 1 inicia falando, ao cumprir o dia de Pentecostes, eles estavam ali todos reunidos no mesmo lugar. E no verso 4 fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Veja que eles estavam reunidos no mesmo lugar, em obediência a uma promessa de Jesus, lá no capítulo 24 de Lucas, no verso 49, quando Jesus disse, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Falando sobre o Espírito Santo. Então eles estavam ali e de repente eles foram tomados pelo Espírito Santo, inundados pelo Espírito Santo. E o Pentecostes, porque o verso 1 fala que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o Pentecostes
não é uma simples denominação. A palavra Pentecostes, ela nunca deveria ter sido monopolizada como atributo de uma igreja. Aí está o grande problema, o grande erro. É que a palavra Pentecostes, ela foi atribuída a uma denominação. A igreja é pentecostal só porque ela ora em línguas? A igreja é pentecostal só porque ela busca o batismo no Espírito Santo? Será que a igreja é pentecostal só porque ela enfatiza os dons do Espírito? Ela busca esta pluralidade de dons? Percebe o engano aqui em atribuir, em monopolizar esta palavra Pentecostes a uma denominação, a uma igreja, quando eu penso que Pentecostes é uma experiência para todos. Essa experiência com o Espírito Santo, o batismo, a marca, o selo. Então, Pentecostes é uma experiência para os católicos. Pentecostes é uma experiência para os evangélicos, para os protestantes, porque todos precisam do batismo, todos precisam do Espírito Santo, todos precisam desse revestimento de poder. Orar em línguas é importante? Sem dúvida alguma é importante. A Bíblia nos ensina sobre orar em línguas, a oração em línguas, esta linguagem espiritual, é uma arma de batalha. Quando nós guerreamos contra o mundo espiritual, há momentos em que nós devemos entrar em orações espirituais, numa linguagem espiritual, orar em línguas. A Bíblia nos ensina que orar em línguas é um meio de edificação pessoal também. É uma linguagem celestial. Quem ora em línguas, fala em mistérios com Deus. Você orar em línguas, você buscar os dons espirituais, você ser revestido pelo Espírito Santo, estas coisas, elas não podem ser atribuídas a uma igreja pentecostal, a uma denominação. E Jesus prometeu o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas eu pergunto, poder para quê? Por que nós queremos poder? Por que Jesus prometeu poder? Lá em Atos, capítulo 1, no verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o que nós pretendemos realizar? O que deve ser realizado após o batismo no Espírito Santo? E a palavra poder, ela está conectada, ela está vinculada ao batismo no Espírito Santo, à descida do Espírito Santo, ao revestimento do Espírito Santo. Percebe que o Espírito Santo, Jesus, ele subiu aos céus. E a promessa que ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Mas ele fala que nós também receberíamos poder. Este poder aqui eu entendo que é o poder para continuar o ministério de Jesus. Aqui está o sentido do Pentecostes. Poder para continuar o ministério de Jesus. Porque Deus, ele enviou Jesus para dar exemplo. Nós aprendemos com os ensinamentos de Jesus. Nós procuramos viver fundamentados nos ensinos de Jesus. Então Jesus trouxe um exemplo de vida para nós. Deus enviou Jesus para dar exemplo. E Jesus enviou o Espírito Santo para nos capacitar a seguir o exemplo dele. Percebe, meus irmãos, a importância do batismo no Espírito Santo, deste selo, desta marca, desse revestimento de poder? Recebereis poder. E ele finaliza no verso 8, sereis o que? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo seria derramado. Haveria um revestimento de poder para que os discípulos fossem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Recebereis poder para que sejam minhas testemunhas. Aqui diz respeito à evangelização, o evangelismo universal. O Espírito Santo e o evangelismo universal, eles caminham juntos. Por quê? Porque o evangelismo é uma das chaves para a volta de Jesus. Tenha certeza disso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 14, está escrito: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então o evangelho do reino será anunciado, o evangelho do reino será pregado. Esse ministério evangelístico, ele ganhará um peso maior nos últimos dias. Ele ganhará uma proporção mais elevada nos últimos dias. O Espírito Santo vai capacitar as pessoas que serão cheias do Espírito Santo, que terão a marca, o selo, que terão ali recebido o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo, na vida destas pessoas, irá conduzi-las a este evangelismo universal. As pessoas vão pregar sobre Jesus, as pessoas vão falar sobre Jesus, elas vão pregar a Bíblia, a palavra de Deus. Por quê? Porque o evangelismo, ele está conectado com a volta de Jesus Cristo. O evangelho do reino precisa ser anunciado, meus irmãos. A pregação do evangelho, ela precisa ser ouvida por nações, por povos, por tribos e línguas, para que então venha o fim. O Espírito Santo é quem inicia este genuíno movimento de evangelismo, preparando o caminho para a volta de Jesus. Toda obra é do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fosse importante, Jesus não enviaria. E não somente para convencer, do pecado, da injustiça, do juízo, mas para preparar o caminho da volta de Jesus Cristo. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela poderá sentir paixão, peso pelas almas, e ela falará com autoridade e poder sobre Jesus. Somente uma pessoa que passou pelo primeiro ponto, o batismo no Espírito Santo, há uma grande necessidade de recebermos o batismo no Espírito Santo, de termos esta autoridade, este poder dentro de nós, para que se desdobre os pontos que eu estarei falando a vocês aqui. Sem o batismo do Espírito Santo, sem o movimento do Espírito Santo, sem a preparação do Espírito Santo, não haverá evangelismo universal, não haverá restauração da nação de Israel, não haverá plenitude da igreja e não haverá implantação do reino milenar de Yeshua. Porque aqui, no Evangelho de Mateus, este Evangelho do reino, ele precisa ser proclamado, ele precisa ser pregado a todas as nações, por pessoas cheias do Espírito Santo, para que então venha o fim. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa que dá liberdade para a obra do Espírito Santo no seu coração, na sua alma, uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo, que compreende o papel do Espírito Santo nos últimos dias. É uma pessoa que fala com intrepidez, com coragem, com autoridade, com poder sobre Jesus. No próprio livro de Atos, no capítulo 2, no verso 14, nós temos lá o discurso de Pedro.
Pedro falou com autoridade. Pedro falou com poder, com intrepidez, com ousadia. Por quê? Porque ele havia tido uma experiência com o Espírito Santo. E qual foi o resultado? 3.000 almas sendo batizadas. E logo no capítulo 4 de Atos, subiu para 5.000 os que receberam o Evangelho. Veja o poder da palavra na boca de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que entende este movimento do Espírito Santo nos últimos dias. O Espírito Santo vai suscitar um movimento de reforma. E as igrejas, elas precisam buscar o Espírito Santo, o batismo, a experiência, este revestimento de poder. A igreja não é pentecostal porque ela crê nos dons, porque ela ora em línguas. A igreja é pentecostal porque ela assumiu um estilo de vida deixado por Jesus. E o Espírito Santo nos capacita a darmos continuidade ao ministério de Jesus. A missão da igreja dos últimos dias, ela está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 18. E Jesus ali ele cita a profecia de Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas veja que o Espírito Santo, ele está sobre mim e ele está dentro de mim. E pela manifestação, pelo movimento, pela operosidade do Espírito Santo em mim, pela unção do Espírito em minha vida, eu posso evangelizar, eu posso proclamar libertação aos cativos, eu posso pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 14, no verso 12, está lá: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu vou para junto do Pai, eu vou enviar o Espírito Santo. Mas perceba aqui neste verso, que esta obra que Jesus falou, as obras que eu faço, e outras maiores fará aquele que crê em mim. A obra da igreja, no poder do Espírito Santo, será maior do que a obra de Jesus em números e territórios. Jesus exerceu o seu ministério por 3 anos e meio na terra. E ele deixou esta missão para a igreja. E a igreja que valoriza, que busca, que atrai o Espírito Santo, é uma igreja que vai realizar obras maiores que Jesus realizou em números, em salvação de almas, em territórios, vai desbravar novos territórios. Aqui está o evangelismo universal. E então, os sinais estarão acompanhando esse processo de expansão do reino. Porque Paulo, quando ele escreveu aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 5, Paulo disse lá que o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Veja que o batismo no Espírito Santo está vinculado ao evangelismo universal. E quando as pessoas começarem a evangelizar pelo poder do Espírito Santo, os sinais começarão a acontecer. A igreja que valoriza a obra do Espírito Santo, esta igreja avançará em toda a sua expansão territorial. O evangelho do reino, ele será pregado e os milagres estarão acontecendo. E com isso vai despertar o terceiro
E o quarto ponto, que é a plenitude da igreja gentílica e a restauração da nação de Israel. São dois movimentos que, ao meu ver, eu penso que acontecerão simultaneamente. Esses dois movimentos, a plenitude da igreja gentílica e a restauração da nação de Israel, eu penso que eles acontecerão de forma simultânea, sem que antes aconteça um grande avivamento enviado pelo Espírito Santo. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando é que acontecerá? No tempo do fim. E o que vai acontecer no tempo do fim? Um derramamento do Espírito Santo. E vai acontecer esse derramamento a quem? Sobre toda a carne. Qualquer congregação pode receber o Espírito Santo. É isso que eu estou falando aqui. A experiência do Pentecoste é para todos. Mas esta profecia aqui, do derramamento do Espírito Santo, diz respeito a um reavivamento mundial. Envolverá todas as nações. Esse derramamento do Espírito Santo envolverá todas as nações. Percebe o processo aqui? Batismo no Espírito Santo, recebendo o poder do alto, para que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações, evangelismo universal, com sinais, prodígios e maravilhas. E então este despertamento espiritual, este derramamento do Espírito Santo, acontecendo em conjunto, vai promover a plenitude da igreja gentílica e a restauração da nação de Israel, de forma simultânea. Não dá para a gente, eu pelo menos, imagino, separar por etapas. Eu só sei de uma coisa, a urgência de buscarmos o Espírito Santo, para que possamos falar com autoridade e intrepidez sobre Jesus Cristo, pregar o Evangelho do Reino, para que então ele venha. E o derramamento do Espírito Santo, levando a igreja gentílica na sua plenitude, promovendo a restauração da nação de Israel, são acontecimentos simultâneos. Gentios e judeus estarão unidos, preparados para a volta de Jesus. Veja bem, desejar a plenitude da igreja gentílica sem considerar Israel é impossível. Desejar a restauração da nação de Israel sem considerar a igreja gentílica também é impossível. Não é possível ter uma situação sem a outra. Paulo, ele escrevendo aos Romanos no capítulo 11, a mensagem de Paulo é que a condição do povo judeu não deve levar os gentios a um estado de arrogância, de presunção, de orgulho, mas a intercessão com lágrimas e angústia pelo povo judeu, porque a promessa é para a nação de Israel. O Espírito Santo foi prometido para a nação de Israel, para os judeus. Agora, a rejeição deles, dos judeus, a rejeição da nação, abriu uma porta para nós, os gentios. Mas a promessa foi dada a eles. O Espírito Santo foi dado a eles. Então, os judeus, eles precisam do Espírito Santo. E Paulo, no capítulo 11 de Romanos, ele diz que, olha, o fato de vocês, gentios, receberem o Evangelho, receberem o Espírito Santo, receberem a palavra da salvação, por uma ação de rejeição dos judeus, não deve levar vocês a um estado de arrogância, desprezando os judeus, desprezando a nação de Israel. Porque a plenitude da igreja gentílica e a restauração da nação de Israel, uma depende da outra. Há uma frase do Samuel Whitfield, no livro O Único Rei,
ele diz que a salvação das nações não chegará até que os olhos secos dos gentios sintam a angústia apostólica de Paulo por Israel. Então nós podemos orar pelas nações, interceder pelas nações. O evangelho, o evangelismo universal, ele vai ganhar territórios. Mas se nós não entrarmos nesse processo de intercessão, de clamor, de choro, o que adianta nós orarmos pelas nações, intercedermos pelas nações e não ter a nação de Israel como o centro da nossa oração, o centro da nossa intercessão? Os nossos olhos, eles precisam encher-se de águas, de lágrimas. A nossa alma precisa se angustiar. Esta angústia do apóstolo Paulo por Israel, para que o plano de Deus comece a se desdobrar. A igreja gentílica, ela será de grande importância no processo de restauração da nação de Israel. A obra do Espírito Santo agindo na igreja gentílica, com sinais, prodígios e maravilha. Esse evangelismo impactante vai gerar ciúmes nos judeus. Então percebe que os gentios, eles têm uma porção importantíssima na restauração da nação. E por sua vez, precisa acontecer esta restauração. Os judeus sendo batizados no Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo, confessando Jesus, para destravar esta chave da plenitude da igreja gentílica. Então a igreja, os gentios, a igreja gentílica, ela vai produzir ciúmes nos judeus. O próprio apóstolo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no verso 19, parte B, está lá escrito, olha só, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, falando de nós, os gentios. E no verso 20, olha só, fui achado pelos que não me procuraram, revelei-me aos que não perguntavam por mim. E lá no capítulo 11, verso 11, ele fala, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão, ou seja, por sua queda, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Então, pela transgressão dos judeus, a salvação chegou aos gentios, mas com um propósito, de colocá-los em ciúmes, de despertar um ciúmes nos judeus, para que algo aconteça ali, no coração deles. Uma abertura ao Evangelho, ao Espírito Santo, à Palavra de Deus, a confissão sobre Jesus. E esse movimento do Espírito Santo vai despertar os judeus. Eles receberão o Espírito Santo, ou seja, eles receberão a promessa. E eles confessarão Jesus. A igreja gentílica andará por caminhos altos, mas não para que ela seja soberba, arrogante, se ache melhor que os judeus, de forma alguma. Deus levará a igreja gentílica em lugares altos, para que a nação de Israel, para que os judeus sejam tocados, para que desperte ciúmes, e eles acordem e confessem Jesus e recebam a promessa do Espírito Santo. E o resultado está em Apocalipse, no capítulo 7. E eu quero ler Apocalipse capítulo 7, no verso 4. Olha só, a comunidade dos santos, ela é dividida em dois grupos, porém unidos. Apocalipse capítulo 7, verso 4 até o verso 9. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000,
Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. E no verso 9, depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Olha só, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Glória a Deus! A comunidade dos santos, dividida em dois grupos, porém unidos. Um é formado por Israel, por judeus messiânicos, e o outro grupo são os gentios. Aqui temos uma restauração dupla. Judeus e gentios são unidos em um corpo espiritual, em um só corpo. A igreja, a noiva, meus irmãos, ela é composta por judeus e gentios. A igreja, a noiva de Jesus, ela é formada por judeus e gentios. Apocalipse, capítulo 22, no verso 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo, ele está clamando pela volta de Jesus. O Espírito Santo, ele almeja a volta de Jesus. E todo o trabalhar, a preparação para a volta de Jesus é do Espírito Santo. Mas ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a minha vida. Ele quer que sejamos cheios da sua presença para falarmos, pregarmos o evangelho do reino com autoridade, com poder, com intrepidez, para que este evangelho seja pregado a todas as nações, e então virá o fim. E a noiva, ela está dizendo: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. A noiva, os judeus e os gentios clamam pela volta de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós dependemos dos judeus, eles dependem de nós. É um processo simultâneo. Nós precisamos convocar a nossa alma, despertar a nossa alma para os últimos dias. Valorize esta obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai despertar a nação de Israel. O Espírito e a noiva dizem: vem. Eles clamam. O Espírito Santo, a noiva, os judeus, os gentios, eles clamam pela volta de Jesus. E quando isto acontecer, nós entraremos no quinto ponto, que é a implantação do reino milenar de Yeshua. E eu quero terminar lendo Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, no verso 1 ao 7, que está relacionado a este quinto ponto. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus, com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse:
Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Glória a Deus. E eu quero terminar com esse texto aqui. Vamos pensar sobre esses assuntos, meus irmãos, e vamos pedir a Deus que traga novas revelações, novas para nós, mas para Deus, na sua onisciência, Ele já escreveu toda a história. Vamos buscar o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Ele nos capacitará com poder e autoridade. Vamos pregar a palavra de Deus com ousadia. Os sinais, prodígios, milagres, maravilhas acompanharão a nossa pregação. A igreja estará andando por caminhos altos e com isso vai despertar ciúmes na nação de Israel, nos judeus, e eles estarão despertando para um novo tempo. Receberão a promessa que lhes foi dada desde o princípio. Receberão o Espírito Santo e confessarão Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.